sobre a importância da autonomia e do fortalecimento das polícias judiciárias, da Polícia Federal e das polícias estaduais, polícias civis, e perguntam por que num fórum que discute tecnologia, discute inovação, discute a inteligência aplicada à investigação criminal, ao combate ao crime, a gente começa com a discussão do fortalecimento das polícias estaduais, fortalecimento do cargo de delegado, das demais carreiras das polícias, fortalecimento e autonomia da instituição responsável pela investigação criminal. Porque a autonomia da instituição e o fortalecimento do cargo de delegado é pressuposto. Sem uma instituição autônoma, sem uma instituição forte, que garanta as prerrogativas da investigação, que garanta a possibilidade da boa condução da investigação, de nada ou pouco importa a quantidade de recursos materiais e humanos que nós temos. Sem a autonomia, não é possível combater o crime, sem autonomia, não é possível vencer a criminalidade. E nós sabemos que o nosso foco, a nossa principal prioridade é combater o crime organizado. Todos os outros crimes são importantes? Evidente que sim, ainda mais na perspectiva da vítima, mas nós sabemos que para que os recursos são escassos, nós temos que ter uma ordem de prioridade. E na ordem de prioridade, o combate ao crime organizado, ele vem em primeira grandeza. E não há crime organizado que se preze, que tenha como característica ser organizado, que não esteja próximo ou que não esteja dentro do poder. Crime organizado só se sustenta se ele estiver dentro do poder. Dentro do poder político, dentro do poder econômico e dentro do poder social. Ele sabe disso e nós sabemos disso também. Então, a grande inovação que nós tivemos nos procedimentos, que a doutora Raquel citou, na mudança da Polícia Federal e também das polícias estaduais, é combater o crime organizado com poder e, principalmente, no poder. Combater o crime organizado fora do poder é mais fácil. Combater o crime organizado no poder, no exercício do poder, é mais difícil. E o crime organizado que se preze, ele tem ramificação no poder. Então, para que seja possível combater o crime organizado, uma organização criminosa em atividade, em atuação, de uma forma ou de outra, nós vamos afetar o poder. Nós, sistema de justiça criminal, nós, polícia judiciária, nós, Ministério Público, nós, sociedade, nós, judiciário. Nós vamos afetar o poder. Se nós vamos afetar o poder, é evidente que o poder vai reagir. Vai reagir para se defender. E vai tentar impedir que a gente consiga identificar, processar, punir e responsabilizar os criminosos detentores ou relacionados ao poder. Então, era muito comum, no começo da década passada, ou talvez na anterior, nós realizarmos operações, nosso sistema, contra servidores públicos de baixa patente, de baixo escalão, empresários também, de baixo poder econômico, da microcorrupção. E quando as investigações foram avançando, e aí sim aplicando técnicas de investigações mais modernas, que nos permitiram alcançar o núcleo da organização criminosa, ficou evidente que aquela ponta identificada era somente a ponta do iceberg, que o problema estava muito mais central ao poder, muito mais nuclear ao poder. E quando alcançamos o poder, percebemos que o poder reage com força. O poder reage tentando se defender, tentando se safar, tentando de toda forma impedir a força da justiça de ser aplicada. Neste momento, quando, em determinado contexto histórico, vou falar um pouquinho da nossa instituição, Polícia Federal, que crescia, ampliava,
contratava servidores, contratava equipamentos, investia em tecnologia, de repente, a situação mudou. Os investimentos que não faltavam, cessaram. Os concursos que não faltavam, cessaram. Colegas que desenvolveram operações que afetaram o poder, passaram a ter as suas carreiras comprometidas, dando um recado muito claro. Se você enfrentar o poder, se o poder não mudar, você vai ser responsabilizado com a sua carreira. Você vai ser responsabilizado com o impedimento de novas operações. Você não vai conseguir continuar combatendo o crime. Então, por isso que para nós ficou claro que sem a autonomia, o combate à criminalidade que a gente tem prazer em desenvolver, ao crime organizado, à corrupção, ele não é sustentável. Por isso que, ao lado do investimento em tecnologia, que é importante, que a gente vai discutir bastante hoje, antes e principalmente, nós temos que garantir o pleno funcionamento das instituições. E ela só vai acontecer se as instituições tiverem a proteção de que não sofrerão retaliação, não sofrerão consequências pela sua boa atuação no combate ao crime dentro do poder. Por isso que levantamos, como na época, quando eu era presidente da ATPF, e hoje a luta continua, a causa continua, e não é a causa nossa, é uma causa de todos, tenho certeza que é uma causa de todos, que as polícias judiciárias, a Polícia Federal, a Polícia Civil dos Estados, precisa ter autonomia. E quando nós falamos em autonomia, nós estamos falando em independência? Em um quarto ou quinto poder? Não. Não. Independência dos poderes, uma semi-independência do Ministério Público e a autonomia das instituições de Estado. Para que não seja de governo, para que não sejam instrumentos de atuação política, partidária, para que seja instrumento de atuação da República, da força da lei. Quando falamos em autonomia financeira, que não é decidir como aplicar os recursos. A decisão final de como aplicar os recursos cabe ao Congresso Nacional na aprovação da lei orçamentária. E ao presidente ao sancionar a lei. Mas é a possibilidade de propor ao Congresso Nacional a aplicação do nosso recurso. Porque hoje a gente faz uma proposta que é submetida ao crivo político da economia, do setor de economia do governo. E os recursos que nós gostaríamos de direcionar para o combate à corrupção, muitas vezes foi direcionado para outras áreas não prioritárias. E a gente, quando discutia, quando a mudança era feita e o Congresso Nacional ratificava a mudança, nós íamos questionar, falou, não, mas o governo assim quis. Mas que governo? O setor do planejamento assim quis. A rubrica orçamentária combate à corrupção caiu e outras áreas não prioritárias subiram. A criação da própria Delegacia de Combate à Corrupção, da Coordenação Geral de Combate à Corrupção, foi uma batalha de muitos anos, porque também havia a decisão de não criar, a dificuldade de criar. Por isso, a autonomia administrativa, que a gestão seja técnica e não política, é importante na Polícia Judiciária. E, por fim, a autonomia funcional, não a independência funcional de fazer aquilo que quer da cabeça sem prestar contas a ninguém. Não. A autonomia para poder nomear um superintendente regional, para poder nomear um coordenador geral, para poder nomear um diretor. Não o diretor-geral, no nosso caso, o delegado-geral, que a nomeação cabe ao chefe do Poder Executivo. Mas a nomear o corpo técnico que atua subordinado ao delegado-geral, ao diretor-geral. Hoje, na Polícia Federal, essa nomeação ainda passa pelo crivo da Casa Civil.
Um delegado, para ser nomeado diretor ou coordenador-geral, tem que ser aprovado pela Casa Civil do Presidente da República. Por quê? Qual a razão? A não ser um controle político das nomeações. Por mais que nós tenhamos a cultura de não permitir que haja controles políticos, mas a lei assim prevê. Por mais que nós tenhamos no nosso interior a decisão de não aceitar a interferência política, a lei assim ainda prevê a possibilidade do controle político. Então, a autonomia funcional, ela é fundamental para que o colega tenha a garantia que pode continuar combatendo o crime sem correr o risco de ter a sua carreira encerrada, sem correr o risco de ser colocado no corredor, sem correr o risco de ser esquecido por um bom tempo até que as circunstâncias políticas se mudem. E, aliada à autonomia, que seja respeitada a indicação do delegado-geral, do diretor-geral, através de lista tríplice. Por que a lista tríplice é importante? Porque é um processo transparente. É um processo onde os interessados que se propõem a assumir a instituição dialoga com seus pares, dialoga com a instituição, dialoga com a sociedade. As suas propostas estão discutidas, os seus projetos são debatidos, o seu passado é avaliado, e os três mais escolhidos, três mais votados pela instituição, são colocados, então, à disposição do poder político para a sua indicação, trazendo transparência, trazendo uma discussão profunda e menos politizada da indicação do chefe da instituição Polícia Judiciária. E aliada à indicação do delegado-geral, do diretor-geral, através de lista tríplice, que não é uma inovação, já é aplicado nos tribunais, já é aplicado no Ministério Público, também na Defensoria Pública da União dos Estados, é tão importante quanto a autonomia, um mandato para o diretor-geral, um mandato ao delegado-geral, para que ele não seja demissível a qualquer tempo em razão da boa atuação da instituição. É evidentemente que se o diretor-geral, o delegado-geral errar, e pode acontecer de errar, tem que ser demitido do cargo, tem que perder o cargo, mas isso se houver um processo, se houver uma discussão, que fique comprovado o seu erro. Ele não pode ser demitido em razão da boa atuação da instituição. E sem o mandato, sem a garantia de que pode continuar exercendo a sua função, sem medo de enfrentar decisões políticas, a sua posição como chefe da instituição é fragilizada. Por vezes, vimos colegas com vontade de dizer o que precisava ser dito, mas sem ter a capacidade de falar, porque sabia que estaria enfrentando o poder e, com isso, colocando em risco o seu cargo. Por vezes. Não poucas vezes. Muitas vezes. Então, não é possível que uma instituição que quer combater o crime organizado, que tem a missão de combater o crime organizado, tenha tamanha fragilidade, tenha tamanha vulnerabilidade, que não consiga ter o poder e a autoridade de enfrentar os demandos do poder político, econômico e social. Hoje, temos esperança que a corrupção, da forma que nós encontramos no passado recente, sistêmica, endêmica, como diria o Dr. Pontes, institucional ou institucionalizada, mais do que organizada, ela dentro do poder, que ela mude, que ela se encerre. Mas ainda há uma esperança. Nós temos um longo caminho pela frente para trazer os desvios nas gestões públicas a níveis aceitáveis, se é que há um nível aceitável. E com a indicação do Sérgio Moro para ministro da Justiça, nos tranquiliza. Por quê? Nos tranquiliza no sentido de que nós sabemos que ali à frente do Ministério da Justiça estará
um juiz comprometido com o combate ao crime, comprometido com o combate à corrupção, mas, principalmente, porque conhece a atuação das polícias judiciárias, conhece a importância da autonomia das polícias judiciárias, conhece a importância de não permitir a interferência política, até mesmo ele, em entrevista, se diz que é um técnico, não um político, e é isso que nos traz um pouco de segurança, um pouco de tranquilidade. Mas é razoável nós fiarmos a nossa tranquilidade num momento? Ou, se a autonomia ela é desejada, se a autonomia é buscada, se a autonomia é reconhecida, por que não colocar no texto constitucional? Por que não colocar em texto de lei? E eu tenho certeza que o ministro Sérgio Moro irá apoiar a causa do fortalecimento das instituições polícia judiciária, a causa da autonomia da instituição polícia judiciária, apoiando o mandato para diretor-geral e as demais facetas da autonomia, e que esse será o maior legado do próximo ministro da Justiça. Porque, assim, aquilo que ele garante se torna não mais pessoal, não mais individual, se torna perene, se torna institucional. Então, essa é a nossa expectativa, e sem esse avanço, daqui a pouco nós vamos estar discutindo de novo por que a gente não venceu o crime organizado, porque, apesar dos investimentos, ainda tem tanto desvio, tanto mal feito, contaminando as decisões e as ações políticas de Estado. Então, essa é a nossa esperança, é que a expectativa de mudança, que o novo ministro, que o novo governo, coloque na Constituição aquilo que ele defende, que é tornar como prioridade o combate ao crime organizado, que é tornar perene como política de Estado e não de governo o enfrentamento à corrupção, garantindo à Polícia Federal, garantindo às polícias estaduais, que uma vez estando na Constituição, isso vai ser replicado para os estados, a autonomia e o fortalecimento das polícias estaduais, da Polícia Federal. Muito obrigado.